Ele entrou como mendigo. Foi ignorado, humilhado e até ridicularizado. Mas, poucos minutos depois, calou todos ao revelar quem realmente era. Naquela manhã ensolarada, a loja de carros de luxo estava movimentada como de costume. Homens de negócios, mulheres elegantes e jovens herdeiros percorriam o salão com olhares ambiciosos, avaliando as máquinas brilhantes expostas, sob a iluminação impecável. O ambiente cheirava a couro novo e poder, cada detalhe projetado para impressionar e atrair apenas os mais abastados. No entanto, a rotina glamourosa daquele lugar foi interrompida de maneira inesperada. A porta de vidro se abriu lentamente, e um homem entrou. Suas roupas estavam gastas, manchadas e mal cheirosas. O casaco puído pendia em seu corpo magro, e os sapatos estavam tão surrados que quase não se sustentavam mais. Sua barba desgrenhada e os cabelos embaraçados o denunciavam. Todos acreditaram estar diante de um mendigo. O contraste foi imediato. Olhares atravessaram o salão como lâminas afiadas. Alguns clientes franziram o nariz em desaprovação, outros deram passos discretos para trás, como se o simples fato de estar próximo dele fosse um incômodo. Funcionários trocaram olhares cúmplices entre o constrangimento e a impaciência. Era claro que ninguém acreditava que aquele homem tivesse qualquer motivo para estar ali. Exceto pedir esmolas, ainda assim, ele caminhava com passos firmes, embora lentos. Não parecia intimidado pelos olhares de julgamento, tampouco pelas risadinhas abafadas que ecoavam entre os corredores. Seus olhos, escondidos sob as sobrancelhas espessas, percorriam cada carro como se observasse algo muito além do brilho da pintura metálica. Um dos vendedores, de terno impecável, aproximou-se com um sorriso forçado. Sua voz carregava a ironia mal disfarçada. "Posso ajudar o senhor? Acredito que esteja procurando a saída. Esta é uma concessionária de carros de luxo." Alguns clientes riram discretamente ao ouvir a frase. O homem, no entanto, não respondeu de imediato. Apenas ergueu os olhos para o vendedor e depois voltou a olhar para os veículos, como se a provocação não tivesse importância. Foi então que uma cliente murmurou em tom audível, o bastante para todos ouvirem: "É um absurdo permitirem esse tipo de gente aqui dentro. Ele deveria estar pedindo na rua, não manchando este lugar." Aquelas palavras atravessaram o ar como flechas. O mendigo parou por um instante, respirou fundo e seguiu andando em direção ao centro da loja. Cada passo aumentava a tensão. Cada movimento atraía ainda mais olhares de desprezo e incredulidade. Mas ninguém poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. Ele não procurava esmolas, não buscava piedade. Estava ali por outro motivo. Um motivo que em breve transformaria aquela cena em algo inesquecível para todos que testemunhavam. Antes que alguém pudesse impedi-lo, o homem parou diante do carro mais caro exposto na vitrine central. Um modelo exclusivo, de valor tão alto que muitos ali jamais teriam condições de comprá-lo. O silêncio tomou conta do ambiente, e então ele fez o impensável. Apontou para aquele carro com a mão trêmula, mas segura, e declarou com voz firme: "É este que eu quero por um instante." Ninguém acreditou no que ouvira. Logo em seguida, o salão explodiu em risadas e murmúrios debochados. Comentários maldosos foram lançados de todos os lados. "Esse aí nunca vai ter dinheiro nem para as rodas. Deve estar louco. Está só tentando chamar atenção." Mas o homem não se abalou. Ele apenas manteve o olhar fixo no vendedor, aguardando a resposta. Naquele momento, ninguém sabia, mas estavam prestes a testemunhar uma reviravolta que mudaria completamente a percepção de todos. Após o silêncio desconfortável que seguiu a ousada declaração do homem, os olhares se multiplicaram em sua direção. Era como se todos os presentes estivessem assistindo a uma cena impossível, algo que jamais poderia acontecer na realidade. Um mendigo, sujo e maltrapilho, dizendo que queria comprar o carro mais caro da loja. Aquilo soava como uma piada de mau gosto. O vendedor, ainda tentando manter a postura profissional, riu nervosamente. Olhou para os colegas, esperando que alguém viesse em seu auxílio. Mas ninguém se moveu. Estavam todos paralisados.
absorvendo aquele espetáculo que para eles não passava de delírio. Senhor, disse ele, tentando controlar o tom de voz, esse carro é muito caro. Talvez o senhor não tenha noção do valor. Posso mostrar modelos mais acessíveis. O homem não respondeu de imediato. Apenas encarou o vendedor com uma firmeza desconcertante. Seu olhar, por trás da barba desgrenhada, transmitia algo que poucos ali conseguiam interpretar. Uma mistura de segurança e desafio. Quando finalmente falou, sua voz ecoou pelo salão. Eu não quero outro. É este que eu vim buscar. A resposta provocou uma nova onda de risadas. Uma jovem de vestido luxuoso cochichou para o namorado. Olha isso. Deve estar ensaiando para algum teatro de rua. Outro cliente, mais velho e arrogante, comentou em voz alta. Perda de tempo. Ele deveria ser retirado daqui imediatamente. Não tem nada a fazer em uma loja desse nível. As palavras foram como pedras lançadas contra o homem. Mas, estranhamente, ele não reagiu. Não demonstrou raiva, nem vergonha. Apenas permanecia ali, firme, como se tivesse total convicção de que estava no lugar certo enquanto. Isso os funcionários se entreolhavam em dúvida. Um deles sugeriu discretamente. Talvez seja melhor chamar a segurança. Isso já está passando dos limites. Mas antes que qualquer medida fosse tomada, o homem deu alguns passos à frente. Tocou a lataria reluzente do carro escolhido com delicadeza, como quem reencontra algo que sempre sonhou possuir. Seus dedos sujos deixaram marcas na pintura impecável, o que fez alguns presentes soltarem exclamações de repulsa. Tire as mãos daí, gritou um rapaz arrogante, filho de um empresário conhecido na cidade. Esse carro não é para gente como você. A tensão aumentou. O vendedor respirou fundo, tentando encerrar a cena. Senhor, por favor, não crie confusão. Se não pretende sair daqui, vou ter que chamar o gerente. E foi nesse momento que algo curioso aconteceu. O homem sorriu. Não um sorriso debochado ou agressivo, mas um sorriso sereno, como quem sabe exatamente o que está prestes a fazer. Esse gesto intrigou alguns clientes, que, mesmo descrentes, começaram a sentir certa curiosidade. Enquanto isso, a humilhação continuava. Uma senhora comentou, balançando a cabeça. Hoje em dia, qualquer um entra em qualquer lugar. Esse mundo está perdido. Os minutos se arrastavam, e o mendigo permanecia imóvel diante do carro dos sonhos. Não havia dúvida em sua postura. Não havia hesitação em seu olhar. Ele parecia estar aguardando o momento exato para surpreender a todos. Um dos atendentes, cansado da situação, decidiu agir. Aproximou-se e disse com frieza. Escute bem. Você não pode se dar ao luxo de estar aqui. Este carro custa mais do que você poderia ganhar em toda uma vida. Saia, antes que eu precise chamar alguém para retirá-lo. A frase cortou o ar como um punhal. A plateia de curiosos riu mais uma vez, convencida de que aquilo terminaria em expulsão e vergonha. Mas no íntimo, ninguém poderia imaginar que o jogo estava prestes a virar de forma tão inesperada. Porque, atrás daquela aparência humilde e roupas surradas, havia uma verdade escondida, um segredo que mudaria para sempre a maneira como todos viam aquele homem. Naquele salão luxuoso, prestes a ser palco da maior surpresa de todas. O mendigo respirou fundo, preparado para dar o próximo passo. O ambiente na loja de carros de luxo parecia uma arena. Todos os olhares estavam voltados para aquele homem maltrapilho que ousava desafiar a lógica. O contraste era evidente, entre veículos que custavam fortunas e clientes acostumados a ostentar poder. A presença de alguém com roupas rasgadas soava quase como uma afronta. Os comentários não demoraram a ganhar força. Cada nova frase soava como uma bofetada de desprezo. Ele deve estar bêbado, disse um dos rapazes, rindo alto. Só pode estar delirando se acha que pode comprar isso. Talvez esteja apenas procurando onde dormir menos, completou o outro, arrancando gargalhadas dos amigos. O homem não reagiu. Seu silêncio incomodava ainda mais do que se tivesse respondido. Enquanto o riso ecoava, ele mantinha os olhos fixos no carro reluzente, como se nada fosse capaz de desviá-lo do objetivo. O vendedor,
cada vez mais impaciente, tentava encerrar o espetáculo. Senhor, já ficou claro que isso não faz sentido. Se deseja realmente comprar, mostre algum comprovante de que pode pagar. Caso contrário, por favor, se retire. O pedido soou como desafio para os clientes que observavam. Alguns incentivaram com sarcasmo. Isso, mostra aí quanto tem na carteira. Aposto que não paga nem um pneu usado. Deve ter uns trocados de esmola, se muito. O riso generalizado ganhou força. Mulheres elegantes cobriam a boca com as mãos para esconder o escárnio, enquanto jovens apontavam em sua direção como se estivessem diante de uma atração circense. O homem, no entanto, respirou fundo. Por trás da barba desgrenhada, seus lábios se moveram, quase num sussurro. Vocês realmente acreditam no que estão vendo? A frase não foi ouvida por todos, mas quem estava próximo captou aquelas palavras enigmáticas. O que ele queria dizer com isso? Por que parecia tão seguro? Enquanto o burburinho crescia, um senhor idoso que observava de longe resolveu intervir. De voz grave e postura elegante, aproximou-se e disse: Deixem-no em paz. Nem sempre a aparência revela quem realmente somos. Mas ninguém levou a sério suas palavras. Pelo contrário, as risadas continuaram, ainda mais altas. O mendigo se tornou alvo de todos, como se fosse um intruso em um território proibido. Foi então que, diante de tanta humilhação, ele tomou uma atitude inesperada. Endireitou a postura, ergueu o queixo e, com firmeza, repetiu para todos ouvirem: Eu disse que quero este carro, e vou levá-lo hoje. O salão mergulhou em silêncio por alguns segundos. A convicção em sua voz não combinava com sua aparência miserável. Aquilo confundiu alguns, mas a maioria preferiu enxergar apenas mais uma oportunidade de zombar. Um dos rapazes gargalhou tão alto que chamou ainda: Mais atenção, esse aí nunca vai ter dinheiro nem para as rodas. O coro de risadas recomeçou. O vendedor, embaraçado, olhava ao redor buscando apoio dos colegas, mas ninguém sabia como agir. Afinal, como lidar com alguém que parecia deslocado, mas falava com tamanha convicção? O mendigo se virou lentamente para encarar a plateia de curiosos. Seus olhos faiscavam com algo que poucos ali reconheceram. Não era raiva, não era ódio, mas uma confiança silenciosa. O tipo de confiança que nasce quando alguém conhece verdades que os outros desconhecem. Ele voltou a tocar a lataria do carro e completou, num tom baixo, mas firme: Riam o quanto quiserem. Em breve, todos vão entender. Ninguém poderia imaginar que aquelas palavras seriam o prenúncio de uma revelação capaz de virar o mundo. Daquela loja de cabeça para baixo, o salão, que momentos antes era preenchido por gargalhadas e comentários maldosos, agora parecia suspenso no ar. O homem, ainda com sua aparência simples, encarava cada rosto ao redor com uma serenidade perturbadora. Sua calma contrastava com o nervosismo dos vendedores, que já se perguntavam se aquele estranho poderia atrapalhar o ambiente refinado da loja. Um gerente se aproximou, tentando manter a postura profissional, mas com o tom carregado de desdém. Senhor, compreenda, este não é um lugar para brincadeiras. Aqui trabalhamos com clientes sérios. Se realmente deseja o carro, precisa demonstrar sua capacidade de pagamento. Caso contrário, pedirei que se retire. As palavras, ditas com autoridade, pareciam selar a exclusão definitiva daquele homem. Muitos dos presentes assentiram, satisfeitos, certos de que aquele intruso finalmente seria expulso. Mas o que veio a seguir foi inesperado. Ele enfiou a mão no bolso do casaco surrado. Alguns riram ainda mais alto, imaginando que dali sairia apenas um punhado de moedas. Talvez algumas notas amassadas. Mas quando sua mão emergiu, segurava um talão de cheques intacto. O gesto paralisou parte da plateia. Um rapaz murmurou: Incrédulo? Isso é sério? Ele não pode estar fingindo. O vendedor, ainda sem acreditar, cruzou os braços e desafiou: Se o senhor realmente tem condições de comprar, então faça a prova agora. Foi nesse instante que o silêncio se tornou absoluto. Todos aguardavam, divididos entre a curiosidade
e a descrença. O homem abriu calmamente o talão, rabiscou algumas palavras e assinou com a firmeza de quem já estava acostumado a lidar com cifras astronômicas. O cheque foi entregue ao gerente, que o recebeu com desdém, mas que, por protocolo, decidiu verificar. Enquanto se afastava para confirmar, risadas nervosas começaram a preencher o ambiente outra vez. Deve ser falso, disse. Não vai dar nem para pagar o step menos, zombou outro. Mas no fundo, alguns começavam a sentir uma estranha insegurança. O olhar firme do homem não combinava com a imagem de um farsante. Era como se cada gesto fosse calculado, como se ele tivesse certeza absoluta do desfecho. Minutos se passaram. O gerente, ao retornar, trazia no rosto uma expressão que ninguém esperava ver: surpresa e medo. A sala se agitou em murmúrios. Todos tentavam interpretar aquele silêncio carregado. E então, perguntou um dos clientes, impaciente: o cheque é falso, não é? O gerente respirou fundo, hesitou e finalmente anunciou: o pagamento é verdadeiro. O cheque tem fundos. E não apenas isso. O valor na conta é muito maior do que o preço do carro. O impacto foi imediato. Uri cessou, os olhares se cruzaram. E o silêncio se transformou em incredulidade. O homem, ainda com roupa simples, agora era visto de maneira diferente. A arrogância de muitos começou a se dissolver em vergonha. Ele então olhou ao redor e disse, em voz firme: o problema nunca foi o dinheiro. O problema foi o olhar de vocês. Naquele momento, sem que ninguém ainda soubesse, a máscara estava prestes a cair. O mendigo estava a segundos de revelar quem realmente era. O ambiente estava suspenso em uma mistura de silêncio, tensão e descrença. O gerente ainda segurava o cheque nas mãos, como se fosse uma prova incômoda de que havia tratado um verdadeiro cliente como um farsante. Os vendedores, antes cheios de confiança, agora desviavam os olhos envergonhados. O homem simples, com o casaco gasto e as mãos calejadas, ergueu o queixo. Seus olhos, que até então transmitiam apenas calma, agora brilhavam com algo mais. Um peso, uma verdade que todos estavam prestes a conhecer. Vocês me julgaram pela roupa. Pelo jeito, pela aparência menos, começou ele. Voz firme. Mas nunca se perguntaram quem eu realmente sou. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns tentavam disfarçar o constrangimento. Outros permaneciam incrédulos, como se ainda esperassem que tudo aquilo fosse uma encenação. Ele então caminhou lentamente até o carro de luxo, passando a mão sobre a lataria brilhante enquanto continuava. Durante anos, eu trabalhei duro. Dormi em chão de fábrica, passei fome, perdi noites de sono e aprendi o que significa lutar por cada centavo. Talvez por isso eu saiba reconhecer, de longe, a arrogância e o preconceito. Parou diante do grupo, respirou fundo, e então lançou a frase que quebrou o coração de todos ali. Eu não sou um mendigo. Eu sou Alexandre Costa, empresário, dono da maior rede de transportes da cidade. O choque foi imediato. O nome não era desconhecido. Muitos o haviam visto em revistas de negócios. Alguns até já haviam lido entrevistas suas sobre perseverança e superação. Mas ninguém havia feito a conexão com aquele homem de roupa simples, que até poucos minutos atrás era alvo de piadas cruéis. Um dos clientes, ainda incrédulo, murmurou: não pode ser ele? Mesmo? Mas a confirmação veio quando o homem tirou do bolso uma carteira de couro discreta, exibindo sua identidade, e um cartão de visita com o logotipo de sua empresa. O silêncio foi absoluto. As expressões mudaram rapidamente, do deboche para o espanto, do riso para a vergonha. O gerente, pálido, não sabia onde enfiar a cara. Os vendedores se entreolhavam, buscando uma saída para a situação embaraçosa. Alexandre, no entanto, não estava ali apenas para comprar um carro. Seu olhar transmitia uma lição mais profunda. Eu vim até aqui para provar uma coisa. Vocês não vendem carros. Vocês vendem aparências. Para vocês, quem não se encaixa no padrão de luxo não merece respeito. Mas saibam, a vida é especialista em reviravoltas. Hoje eu posso estar aqui vestido assim, mas amanhã
Qualquer um de vocês pode estar no meu lugar. O peso das palavras caiu como uma sentença. Então, sem mais hesitar, Alexandre entregou os documentos necessários e confirmou a compra. No mesmo instante, o gerente, ainda trêmulo, providenciou a entrega das chaves. A sala inteira observava em silêncio absoluto quando ele abriu a porta do carro. Ligou o motor e deixou o som do motor potente preencher o ar antes de sair. Lançou um último olhar para todos e concluiu: nunca se esqueçam. O valor de um homem não está na roupa que veste, mas na dignidade com que caminha. E com isso, o milionário, disfarçado, partiu, deixando para trás uma sala cheia de olhares envergonhados e um silêncio que ecoaria por muito tempo. Quando o ronco do motor sumiu ao longe, a loja de carros permaneceu em silêncio absoluto. O som das risadas e dos deboches havia desaparecido, substituído por um peso incômodo, como se cada pessoa presente tivesse sido desnudada diante de suas próprias falhas. O gerente, ainda com o cheque em mãos, não sabia como reagir. Sentia-se exposto, humilhado não pela condição de Alexandre, mas pelo próprio comportamento. Os vendedores que horas atrás disputavam quem teria a piada mais cruel, agora se encolhiam nos cantos, temendo carregar para sempre a marca daquele erro. Um dos clientes, que havia rido mais alto, murmurou em voz baixa: "Eu nunca me senti tão envergonhado." Outro acrescentou, olhando para o chão: "Ele tinha razão. A gente olha demais para a aparência e esquece que por trás dela pode existir uma história que não conhecemos." Mas a lição não parou ali. Um jovem que testemunhara tudo gravou discretamente parte da cena em seu celular. O vídeo em poucas horas já estava circulando nas redes sociais. A imagem do homem simples entrando na loja, sendo humilhado, e logo depois revelando ser um milionário de verdade. Ganhou o país em questão de minutos. Os comentários se multiplicavam. Mais uma prova de que aparência não define caráter. Que vergonha desses vendedores. Deviam aprender o que é respeito. Esse homem deu a maior lição da vida deles. N quanto isso, Alexandre dirigia pelas ruas da cidade. Sereno. O vento batia em seu rosto, mas dentro dele não havia satisfação de vitória. Havia apenas uma reflexão silenciosa. Ele sabia que, ao longo da vida, enfrentara olhares de preconceito muitas vezes. Mas agora, ao inverter os papéis, mostrara a todos que o verdadeiro poder não estava no dinheiro, e sim na coragem de enfrentar o julgamento alheio. Naquela noite, as manchetes já estampavam seu nome. Empresário milionário se disfarça de mendigo e expõe preconceito em loja de luxo. A notícia correu como fogo em palha seca. Programas de televisão, rádios e jornais dedicaram espaço ao acontecimento. Especialistas comentavam sobre a lição social que o episódio transmitia. Uns diziam que foi um ato genial de denúncia contra o elitismo. Outros acreditavam que era apenas uma jogada ousada de marketing. Mas a verdade, para Alexandre, era bem mais simples. Ele queria apenas abrir os olhos de quem, diariamente, tratava as pessoas como invisíveis. E o impacto não parou por aí. No dia seguinte, dezenas de pessoas foram à porta da loja, não para comprar carros, mas para observar o lugar onde a grande revelação havia acontecido. Muitos criticavam abertamente os funcionários que participaram da cena. Alguns clientes cancelaram pedidos, alegando que não queriam ser atendidos por vendedores preconceituosos dentro da loja. Os funcionários viviam o peso das consequências. O gerente, pressionado pelos donos da rede, teve que dar explicações. E cada vendedor que zombou do mendigo passou a temer pela própria vaga. Enquanto isso, Alexandre, em sua mansão, recebia ligações de amigos e empresários. Todos queriam saber se era verdade, se realmente havia se disfarçado para dar uma lição. Ele confirmava, sempre com as mesmas palavras: "Eu fiz, porque já vivi o outro lado, e não quero que ninguém se esqueça de que respeito é a base de qualquer negócio." A repercussão daquele ato, que começara como um simples passeio de mendigo em uma loja de luxo, já estava transformando a forma como milhares de pessoas enxergavam a vida. E, sem que ninguém soubesse, aquele não seria o último gesto ousado de Alexandre.
ele ainda tinha planos maiores, e todos estavam prestes a descobrir. Na manhã seguinte à repercussão, Alexandre caminhava pelos jardins de sua mansão. O sol iluminava o gramado verdejante, mas seus pensamentos estavam muito além da tranquilidade que o cercava. O episódio na loja havia despertado memórias que ele guardava em silêncio. Lembranças que explicavam o porquê daquela encenação ter sido tão importante para ele antes de se tornar um dos homens mais ricos da cidade. Alexandre conhecia de perto a dor do desprezo. Sua infância fora marcada pela pobreza extrema. Filho de um pedreiro e de uma costureira, crescera em uma casa simples, onde muitas vezes faltava comida na mesa. As roupas eram sempre doadas, muitas vezes remendadas, e o olhar dos colegas de escola carregava o peso da exclusão. Ele recordava como, ainda menino, entrava em lojas apenas para sonhar com coisas que não poderia comprar. Os vendedores, ao vê-lo com chinelos gastos e roupas desbotadas, rapidamente o expulsavam, acusando-o de estar ali apenas para olhar sem comprar. Essas humilhações deixaram cicatrizes invisíveis, mas também lhe deram combustível para mudar sua história. Na juventude, Alexandre trabalhou de tudo: ajudante de construção, vendedor ambulante, garçom. Cada moeda economizada era uma pequena vitória. Dormiu em barracos, comeu pão dormido e conheceu o frio da rua quando não tinha para onde ir. Foi nesse período que aprendeu a nunca subestimar ninguém, porque sabia o quanto a vida podia virar de um dia para o outro. Mas foi exatamente no auge da dificuldade que ele descobriu sua força. Com visão de negócios e uma determinação inabalável, fundou sua primeira empresa de transporte com apenas um caminhão emprestado. Entre fracassos e conquistas, construiu um império. Tornou-se milionário, mas jamais esqueceu as noites em que foi tratado como invisível. Por isso, quando decidiu se vestir como mendigo e entrar naquela loja de luxo, não foi por capricho. Foi uma escolha consciente, quase uma necessidade pessoal. Ele queria mostrar ao mundo a realidade que vivera, escancarar o preconceito que ainda dominava corações. Na sala de estar, olhando para uma foto antiga de seus pais, Alexandre murmurou consigo mesmo: tudo que conquistei veio da luta. Mas não quero que ninguém esqueça que dignidade não tem preço. A lembrança de seu pai ecoava em sua mente. O velho pedreiro, mesmo com calos nas mãos, sempre repetia: filho, nunca julgue alguém pela roupa, julgue pelo caráter. Essas palavras se tornaram a base de sua filosofia. E agora, ao repetir a experiência que vivera na juventude, Alexandre tinha certeza de que seu gesto havia sido mais do que uma lição para uma loja de carros. Era um lembrete para a sociedade inteira. Enquanto os jornais estampavam sua história, milhares de jovens de origem humilde se inspiravam em sua trajetória. Muitos comentavam nas redes sociais: se ele conseguiu, eu também posso. Nunca mais vou me envergonhar da minha condição. Mas, ao mesmo tempo, havia quem criticasse, dizendo que tudo não passava de uma encenação teatral para ganhar fama. Alexandre, no entanto, não se importava. Ele sabia a verdade. E a verdade era que cada pessoa que refletisse sobre aquele episódio já representava uma vitória. Naquele momento, em sua mansão silenciosa, ele tomou uma decisão. Não deixaria que sua mensagem fosse apenas uma história passageira. Havia mais lições a ensinar, mais experiências a compartilhar. O mendigo milionário ainda tinha muito a revelar ao mundo. Enquanto o país inteiro comentava a cena na loja de carros, Alexandre observava, com certa surpresa, o tamanho da repercussão. O vídeo gravado por um jovem já havia ultrapassado milhões de visualizações. Pessoas de diferentes partes do mundo comentavam sobre o episódio, compartilhando a lição de que dignidade vale mais do que status. Mas o que chamou mais atenção foi a reação dentro de seu próprio círculo. Muitos parceiros de negócios ligaram para ele, não apenas para parabenizá-lo, mas para admitir que, em algum momento, também haviam julgado pessoas pela aparência. Alguns confessaram que, ao ouvirem sua história, começaram a repensar a forma como tratavam seus funcionários. Havia até empresários interessados em unir forças com ele em projetos sociais. Um deles, emocionado, disse: Alexandre, você não imagina
quantas portas você abriu. Seu gesto mostrou que ser rico não é apenas acumular bens, mas usar sua posição para ensinar, inspirar e transformar vidas. Por outro lado, a repercussão trouxe também desafios inesperados. Algumas pessoas começaram a questionar sua real motivação, acusando-o de usar a pobreza como espetáculo. Críticos nas redes sociais escreviam: ele só fez isso porque sabia que tinha dinheiro para provar o contrário. Quero ver passar um dia como mendigo de verdade, sem câmeras por perto. Alexandre, no entanto, não se abalava. Para ele, toda crítica era uma oportunidade de refletir, mas jamais um motivo para desistir. Ele sabia que havia tocado milhares de corações, e isso era o que realmente importava. Ainda assim, a experiência havia mexido profundamente com seu íntimo. Pela primeira vez em anos, Alexandre se sentia novamente conectado às suas origens. Naquela noite, em sua biblioteca, abriu uma caixa antiga, guardada no fundo de um armário. Dentro dela estavam recortes de jornal amarelados, cadernos de anotações e até uma fotografia antiga dele, ainda criança, usando roupa simples ao lado de seus pais. Olhando para aquela foto, murmurou: talvez seja a hora de fazer mais do que dar lições isoladas. Talvez seja a hora de mudar vidas. Foi nesse instante que uma ideia começou a ganhar forma. Se uma simples entrada em uma loja de carros já havia gerado tamanha repercussão, imagine o impacto de um projeto organizado, capaz de mostrar às pessoas que aparência não define valor. Enquanto refletia, seu telefone tocou. Era sua filha, Júlia, uma jovem universitária que acompanhara tudo pela internet. Ela falava com entusiasmo: pai, você não faz ideia do que aconteceu hoje. Na minha faculdade, até os professores comentaram sobre você. Eles disseram que sua atitude está sendo usada como exemplo em sala de aula. Você percebe o tamanho do que fez? Aquela ligação foi um divisor de águas. Alexandre percebeu que não havia como voltar atrás. O gesto de entrar como mendigo e sair como milionário não seria apenas uma história para ser esquecida no tempo. Era o começo de algo maior. Nos dias seguintes, ele reuniu sua equipe e começou a planejar uma iniciativa social, um projeto que mostraria, na prática, como é viver do outro lado. Mas mais do que isso, um movimento capaz de dar voz e oportunidades às pessoas invisíveis da sociedade. Teste na loja fora apenas o primeiro capítulo. O verdadeiro propósito estava apenas começando. Os dias seguintes foram de reflexão intensa para Alexandre. A repercussão do episódio na loja de carros já havia ultrapassado as fronteiras do país. Programas internacionais comentavam sua atitude, e nas redes sociais, sua história se tornava símbolo de resistência contra o preconceito. Mas para ele, aquilo não podia parar apenas na repercussão. Reunido com sua equipe de confiança em sua mansão, Alexandre expôs sua ideia: quero criar um projeto que vá além da minha experiência pessoal. Quero algo que leve dignidade, oportunidades e voz às pessoas que a sociedade insiste em ignorar. Os executivos presentes se entreolharam. Alguns aplaudiram a iniciativa, outros mostraram preocupação. Um deles argumentou: Alexandre, não podemos esquecer que você é empresário. Projetos assim exigem tempo, recursos e dedicação. Se não forem bem administrados, podem até afetar sua imagem. Mas Alexandre não se deixou intimidar. Sua voz soou firme, quase como uma ordem. Se eu posso gastar milhões comprando carros e propriedades, também posso investir naquilo que realmente importa. E se a minha imagem for afetada por isso, então que seja pelo motivo certo. Nascia ali a primeira ideia do projeto: criar centros de acolhimento e capacitação para pessoas em situação de rua. Lugares onde pudessem encontrar comida, abrigo e, principalmente, oportunidades de trabalho. Alexandre sabia que não bastava dar esmolas, era preciso dar ferramentas para transformar destinos. Enquanto a equipe discutia logística e orçamento, ele se lembrava das noites frias que passara sem ter onde dormir. Recordava as humilhações, as portas fechadas e cada olhar de desprezo que o acompanhara na juventude. Era essa memória que lhe dava forças para insistir.
No entanto, como em toda grande decisão, obstáculos começaram a surgir. Poucos dias depois, um grupo de empresários concorrentes se manifestou contra sua iniciativa. Alegavam que Alexandre estava apenas fazendo marketing com a miséria e que suas ações poderiam manchar a imagem do setor empresarial. As críticas não pararam por aí. Parte da mídia sensacionalista começou a distorcer sua história, insinuando que sua aparição como mendigo na loja havia sido encenada apenas para chamar atenção. Manchetes agressivas surgiam. Milionário ou ator? A verdade por trás da farsa do mendigo milionário. Apesar disso, Alexandre permanecia firme. Em conversas com sua filha Júlia, encontrava inspiração para não desistir. Pai, eles podem falar o que quiserem, mas eu vi nos olhos das pessoas. Você despertou esperança em quem já não acreditava em nada. Isso vale mais do que qualquer crítica. Aquela frase foi um combustível poderoso. Alexandre sabia que estava entrando em um território arriscado, mas também entendia que sua missão era maior do que proteger sua reputação. Determinou, então, o próximo passo: visitar pessoalmente comunidades carentes e abrigos, para ouvir de perto as histórias de quem vivia à margem da sociedade. Queria sentir na pele novamente as dores que conhecia tão bem, mas agora com os olhos de alguém que podia fazer diferença. Assim, a jornada do mendigo milionário estava prestes a ganhar uma nova dimensão. Se antes ele havia dado uma lição a uma sala cheia de pessoas arrogantes, agora sua intenção era dar uma lição ao mundo inteiro. No fim de uma tarde nublada, Alexandre deixou para trás o conforto de sua mansão e pegou o carro rumo a um bairro esquecido da cidade. A cada quilômetro, as ruas pavimentadas davam lugar a vielas estreitas, casas inacabadas e crianças brincando descalças em terrenos baldios. Ele sabia que, para compreender verdadeiramente as dores daquele lugar, não bastava enviar doações. Era preciso estar ali, olhar nos olhos das pessoas. Acompanhado apenas por sua filha Júlia e um segurança discreto, Alexandre estacionou o carro em frente a uma pequena comunidade. As pessoas logo o reconheceram. Afinal, sua imagem havia estampado jornais e noticiários nos últimos dias. Uns se aproximavam com admiração, outros com desconfiança. Uma senhora idosa foi a primeira a se aproximar. Com rugas profundas e mãos calejadas, olhou diretamente nos olhos de Alexandre e disse: "O senhor sabe o que é ser tratado como invisível. Eu também sei. Mas será que vai lembrar da gente daqui a um mês, quando as câmeras já não estiverem por perto?" A pergunta doeu fundo. Mas Alexandre não desviou o olhar. Respondeu com sinceridade: "Eu não estou aqui por câmeras. Estou aqui porque já estive do lado de vocês. Sei como é passar fome. Sei como é ser humilhado. E sei que ninguém merece carregar esse peso sozinho." O silêncio foi quebrado pelo choro de uma criança. Uma jovem mãe, com um bebê no colo, aproximou-se. Contou que havia sido abandonada pelo companheiro e que sobrevivia de restos doados por vizinhos. Júlia, emocionada, segurou a mão da moça e prometeu que fariam algo por ela. Essas conversas se multiplicaram. Alexandre ouviu relatos de homens que haviam perdido o emprego e caído no alcoolismo, de jovens que sonhavam em estudar, mas que não tinham dinheiro nem para o transporte. Cada história era um lembrete vivo de sua própria trajetória. Ao cair da noite, ele reuniu todos no centro da comunidade. Com voz firme, declarou: "Hoje não vim apenas ouvir. Vim assumir um compromisso. Vou criar um projeto que não seja esmola, mas oportunidade. Quero que cada um aqui saiba que sua vida pode mudar, assim como a minha mudou." As palavras ecoaram como uma faísca de esperança. Algumas pessoas o aplaudiram. Outras ainda duvidavam. Mas o mais importante havia acontecido. Alexandre havia plantado uma semente. Na volta para casa, Júlia não conseguia esconder a emoção. "Pai, eu nunca vi nada tão forte. Você não percebeu? Eles não precisam só de dinheiro. Precisam de alguém que os enxergue." Alexandre olhou para a filha e sorriu. "E é isso que vamos fazer, minha filha. Vamos enxergá-los. E vamos mostrar ao mundo que eles existem." Naquele instante, Alexandre não era apenas o mendigo milionário que surpreendera uma loja de carros. Ele começava a se transformar em um símbolo de mudança,
Poucos dias depois de visitar a comunidade, Alexandre reuniu novamente sua equipe em um salão de reuniões de sua empresa. A mesa estava repleta de papéis, gráficos e projeções financeiras. Mas mais do que números, o que estava em jogo ali era um propósito. Senhores menos, começou Alexandre, com voz firme, não quero mais discursos. Quero planos. A partir de hoje, nossa missão vai além dos negócios. Vamos fundar um projeto social capaz de resgatar vidas. Ele apresentou sua ideia, a criação de centros de oportunidade, locais espalhados pela cidade onde pessoas em situação de rua ou famílias em extrema pobreza poderiam encontrar alimentação, abrigo, cursos de capacitação e encaminhamento para empregos. Não seria apenas um espaço de caridade, mas uma porta de entrada para uma nova vida. Os executivos se entreolharam. Alguns estavam entusiasmados, outros preocupados. Um dos diretores mais antigos falou com cautela. Alexandre, o impacto financeiro disso pode ser enorme. Estamos falando de milhões de reais em investimento. Não acha arriscado comprometer tanto do patrimônio da empresa? Alexandre respirou fundo e respondeu sem hesitar. Qual é o verdadeiro risco? Continuar enriquecendo enquanto pessoas morrem nas ruas? O dinheiro só tem valor quando transforma vidas. A resposta calou a sala. Logo começaram as etapas práticas. O primeiro centro seria instalado em um antigo galpão da empresa, reformado e adaptado para receber famílias. Arquitetos e engenheiros foram chamados. Nutricionistas e professores voluntários se ofereceram para participar. A notícia se espalhou rapidamente, atraindo a atenção da mídia e de voluntários de toda a cidade. Mas nem todos estavam satisfeitos. Concorrentes de Alexandre continuavam a criticá-lo, afirmando que ele usava os pobres como vitrine para limpar sua imagem. Manchetes maldosas surgiam: caridade milionária ou golpe de marketing. Além disso, a burocracia apareceu como um inimigo inesperado. Licenças, autorizações e fiscalizações atrasavam cada passo. Funcionários públicos tentavam dificultar o processo, alguns até insinuando subornos para liberar as obras. Alexandre, no entanto, não recuava. Reunia sua equipe todos os dias, cobrava soluções e fazia questão de estar presente em cada detalhe da construção. Muitas vezes, chegava ao galpão de madrugada para verificar o progresso. E ali, entre tijolos, cimento e poeira, lembrava-se da época em que ele próprio carregava sacos de areia em obras para sobreviver. Júlia, sempre ao lado do pai, tornou-se uma das principais vozes do projeto. Sua juventude e entusiasmo contagiavam os voluntários, que viam nela a esperança de uma nova geração comprometida com a mudança. Ao final de 3 meses de trabalho intenso, o primeiro centro de oportunidade estava pronto. Um espaço amplo, com dormitórios limpos, refeitório, salas de aula e até uma pequena biblioteca. Não era apenas uma obra física, menos era a concretização de um sonho. Na inauguração, dezenas de famílias estiveram presentes. Crianças corriam pelos corredores. Mães choravam de alívio ao ver um prato de comida quente servido com dignidade. E homens desacreditados encontravam pela primeira vez a chance de recomeçar. Em seu discurso, Alexandre disse: hoje, não entregamos apenas um prédio, entregamos a prova de que ninguém precisa ser invisível. A vida pode ser dura, mas sempre há uma porta que pode se abrir. E este lugar é essa porta. O público aplaudiu de pé, mas ao mesmo tempo em que comemorava, Alexandre sabia: aquele era apenas o primeiro passo. Os maiores desafios ainda estavam por vir. A inauguração do primeiro centro de oportunidade foi um marco na cidade. Jornais estamparam manchetes com fotos de Alexandre abraçando crianças. Rádios comentavam o impacto do projeto, e vídeos emocionantes se espalhavam pelas redes sociais. Porém, enquanto muitos aplaudiam, outros rangiam os dentes. Grandes empresários, políticos influentes e até antigos aliados de Alexandre viam naquela iniciativa uma ameaça. Afinal, ao expor o preconceito, a desigualdade e a frieza do sistema, ele mexia em feridas que muita gente preferia esconder. Numa manhã, Alexandre recebeu um telefonema urgente de um de seus diretores. Alexandre
Precisamos conversar. Há rumores de que sua principal concorrente, a Corporação Ramos, está se unindo a políticos para abrir um processo contra você. Dizem que querem investigar sua fortuna, seus contratos, qualquer detalhe que possa manchar sua imagem. Ele sorriu, mas não por confiança menos, e sim por convicção. Se querem investigar, que investiguem. Não encontrarão nada além de trabalho duro e suor. Enquanto isso, as críticas nas redes sociais aumentavam. Comentários cruéis surgiam. Isso é só fachada, ninguém muda de uma hora para outra. Ele quer se eleger a algum cargo, só pode. Milionário, fingindo de bom samaritano. Quero ver até quando. Júlia, abalada, perguntou ao pai. Como você aguenta ler essas coisas, papai? Eles não te conhecem. Ele acariciou o ombro dela e respondeu com calma. Filha, quando você desafia o sistema, precisa estar pronta para carregar o peso das pedras que vão te lançar. O que importa não é o que dizem, mas o que fazemos de verdade. A pressão aumentava também dentro de casa. Alguns parentes distantes começaram a procurar Alexandre, temendo que ele estivesse doando demais e arriscando o patrimônio da família. A filha mais nova, ainda criança, reclamava de ver menos o pai, já que ele passava noites inteiras no centro. Até a saúde dele começou a dar sinais de desgaste. Insônia, cansaço constante e dores de cabeça intensas, mas Alexandre não recuava. Pelo contrário, decidiu ampliar o projeto. Anunciou a construção de mais 3 centros de oportunidade em regiões diferentes da cidade. Essa decisão incendiou de vez seus adversários. Numa reunião reservada, empresários e políticos discutiam em tom áspero. Esse homem precisa ser detido. Se continuar, vai mudar a forma como a sociedade enxerga os pobres. E se todos começarem a apoiar, nosso controle acaba. Foi então que começaram as ameaças. Um carro preto passou a seguir Alexandre discretamente. Estranhos telefonemas silenciosos chegavam de madrugada. Mensagens anônimas apareciam em sua caixa de e-mail. Pare antes que seja tarde. Apesar do risco, Alexandre encarava tudo com coragem. Ao lado de Júlia e de sua equipe, reafirmava o propósito. Eles podem tentar me derrubar, mas não vão deter a verdade. Naquele momento, Alexandre entendeu que sua missão não era apenas ajudar os necessitados. Era também enfrentar o poder da indiferença e mostrar que a dignidade humana valia mais do que qualquer fortuna. Mas, ele sabia, o próximo passo seria o mais perigoso de todos. As semanas seguintes foram marcadas por um clima de tensão. O sucesso do primeiro centro de oportunidade havia inspirado centenas de voluntários e doadores. Mas também acendeu o ódio dos poderosos que viam suas máscaras caírem diante da sociedade. Uma noite, Alexandre voltava para casa após visitar o centro. Era quase meia-noite. As ruas estavam vazias e a chuva caía fina, refletindo as luzes da cidade no asfalto molhado. De repente, um carro preto surgiu no retrovisor. Primeiro, parecia apenas coincidência, mas, a cada curva que fazia, o veículo continuava atrás dele. No cruzamento seguinte, o carro acelerou e fechou o caminho. 2 homens desceram, encapuzados. Alexandre manteve a calma, mas sabia o que aquilo significava. O senhor precisa parar com esse projeto, disse um dos homens. A voz grave e firme está incomodando gente grande. Alexandre olhou fixamente para eles. Se acham que vou desistir, perderam a viagem. Eu já vi a miséria de perto. Sei o que é passar fome e dormir na rua. Não vou abandonar aqueles que hoje vivem o que eu vivi. O segundo homem, mais impaciente, avançou um passo. Esse é o último aviso. Se continuar, não garantimos sua segurança. Um silêncio pesado pairou no ar. Alexandre, em vez de recuar, deu um passo à frente e respondeu: prefiro morrer lutando pela justiça do que viver confortável. Assistindo à injustiça, os homens se entreolharam, talvez surpresos com a coragem dele. Depois, voltaram ao carro e desapareceram na noite, deixando para trás apenas o eco da ameaça. Quando chegou em casa, Júlia percebeu que algo estava errado. Pai, o que aconteceu? Perguntou, preocupada. Ele hesitou por um momento, mas decidiu não esconder a verdade.
Tentaram me intimidar, filha, mas não vou desistir. Júlia segurou a mão do pai com força, os olhos marejados de lágrimas. Então, eu também não vou desistir. Se você cair, eu levanto com você. Na manhã seguinte, Alexandre reuniu sua equipe e contou sobre o ocorrido. Alguns ficaram com medo, sugeriram recuar, adiar projetos, esperar a poeira baixar. Mas Alexandre foi categórico. Se nos calarmos agora, eles vencem. E quem perde são aqueles que não têm voz. Vamos continuar. A decisão de seguir em frente gerou admiração entre os voluntários e fortaleceu a causa. Porém, também trouxe novas dificuldades. Empresas que antes apoiavam discretamente passaram a retirar o patrocínio, temendo represálias. Políticos cortaram parcerias e fecharam portas. Mesmo assim, Alexandre não se deixou abalar. Para ele, cada obstáculo era apenas mais uma prova de que estava no caminho certo. No fundo, sabia que a luta não era apenas contra os poderosos lá fora, mas contra o medo que tentava se instalar dentro dele. Enquanto o medo não o dominasse, sua missão permaneceria viva. Os dias se transformaram em semanas. E a história de Alexandre já não era apenas assunto local. Jornais de outras cidades publicavam matérias sobre o milionário, que enfrentava ameaças para manter de pé seus projetos sociais. Programas de televisão exibiam entrevistas com famílias que haviam sido resgatadas da fome e da rua graças ao Centro de Oportunidade. Um desses depoimentos viralizou nas redes sociais. Uma mãe, com lágrimas nos olhos, segurando a filha pequena no colo, declarou diante das câmeras: se não fosse pelo projeto do Sr. Alexandre, hoje eu e minha filha estaríamos pedindo comida nas esquinas. Ele não nos deu só alimento. Ele nos devolveu a dignidade. O vídeo alcançou milhões de visualizações em poucas horas. Pessoas de diferentes lugares começaram a enviar mensagens de apoio. Jovens criaram campanhas online com a frase "Todos somos Alexandre". Manifestos surgiram em frente ao centro, com cartazes, aplausos e canções que ecoavam pelas ruas. O que antes era visto com desconfiança, agora se tornava um movimento popular. O nome de Alexandre passou a simbolizar resistência, coragem e esperança. Mas ao mesmo tempo, quanto mais apoio ele recebia, mais forte ficava a ira de seus inimigos. Reuniões secretas entre empresários e políticos se tornaram mais frequentes. Havia quem temesse que Alexandre, mesmo sem querer, pudesse inspirar uma mudança social que ameaçaria privilégios de décadas. Certa noite, durante uma coletiva de imprensa, Alexandre foi questionado diretamente por um jornalista. "Senhor Alexandre, não teme por sua vida? Afinal, sabemos que existem pessoas poderosas que querem calar sua voz." Ele respirou fundo, encarou as câmeras e respondeu com firmeza: "Não temo pela minha vida. Temo pelo dia em que aceitarmos a injustiça como algo normal. Enquanto eu tiver forças, vou lutar para mostrar que todo ser humano tem valor." A resposta viralizou. Mais do que nunca, Alexandre se tornava uma figura pública admirada. Mas cada palavra dita aumentava o risco que corria. Júlia, preocupada, tentou convencê-lo a se proteger melhor. "Pai, você precisa andar com seguranças. Precisa cuidar de si mesmo. Senão, como vai continuar ajudando os outros?" Alexandre sorriu, acariciando o rosto da filha. "Você é minha maior segurança, Júlia, porque cada vez que penso em desistir, lembro dos seus olhos me mostrando que vale a pena continuar." Apesar das tentativas de acalmá-la, ele sabia. O cerco estava se fechando. O movimento popular o tornava forte, mas também expunha sua vulnerabilidade. Naquela noite, ao deitar-se, Alexandre refletiu sozinho: será que terei tempo de ver este sonho florescer? Ou serei silenciado antes de concluir minha missão? O silêncio do quarto foi sua única resposta. Mas no fundo, ele já sabia. O desfecho dessa jornada estava próximo. Era uma manhã ensolarada, e Alexandre havia sido convidado para inaugurar oficialmente o segundo Centro de Oportunidade. O local estava repleto de pessoas, famílias atendidas pelo projeto, voluntários, jornalistas e até autoridades que, diante da pressão popular, decidiram comparecer para mostrar apoio
Alexandre subiu ao palco montado no pátio do centro. Com ele estavam Júlia e algumas das primeiras pessoas que haviam sido acolhidas. O ambiente estava tomado por expectativa. Antes de começar o discurso, Alexandre olhou para a plateia e fez algo inesperado. Tirou o microfone do pedestal e disse: "Hoje não vou falar como milionário. Vou falar como o homem que eu realmente fui." A multidão silenciou. Ele então contou, pela primeira vez em público, sua verdadeira história. Muitos de vocês me conhecem como o empresário de sucesso, dono de empresas e fortunas. Mas poucos sabem que antes de tudo isso, eu fui um mendigo. Vivi nas ruas. Dormi em bancos de praça. Pedi comida em portas de restaurantes e fui tratado como lixo por aqueles que passavam. A comoção tomou conta do público. Murmúrios ecoaram. Jornalistas apressaram-se em registrar cada palavra. Alexandre prosseguiu, a voz firme, mas carregada de emoção. Eu sei como é ser ignorado. Eu sei como é ser humilhado. Foi assim que aprendi que a riqueza não está no dinheiro que guardamos, mas no amor que oferecemos. Por isso criei esses centros. Porque um dia alguém me estendeu a mão quando eu não tinha nada. E agora é a minha vez de estender a mão para os outros. Nesse momento, ele fez um gesto. Um carro de luxo, reluzente, estacionou bem à frente da plateia. Era o modelo mais caro da cidade. Um símbolo de status inalcançável para muitos. Alexandre caminhou até o carro, passando a mão pela lataria brilhante. Sabem o que este carro representa para a maioria? Poder. Mas para mim, não passa de um pedaço de metal. Hoje, quero que ele represente algo diferente. Diante de todos, tirou os documentos do veículo e entregou a um representante do centro. A partir de hoje, este carro será vendido, e todo o valor investido aqui, neste projeto. Porque riqueza de verdade não é ostentar, é transformar vidas. O público foi à loucura. Aplausos, gritos de apoio e lágrimas se misturaram no ar. E foi nesse instante que Alexandre concluiu. Olhando fixamente para os jornalistas, empresários e políticos presentes, a sociedade ainda julga pela aparência. Quando entrei em uma loja como mendigo, fui ridicularizado. Mas quando revelei minha fortuna, todos se calaram. Pois bem, eu não preciso mais de máscaras. Quero que todos saibam quem eu sou. Eu sou prova viva de que a dignidade não se compra, se conquista. O silêncio tomou conta por alguns segundos, seguido de aplausos ensurdecedores. Até mesmo alguns de seus antigos críticos se levantaram, tocados pela coragem daquela confissão. Júlia, emocionada, correu até o pai e o abraçou diante de todos. Agora, o mundo inteiro sabe quem você é de verdade, disse ela, com lágrimas nos olhos. Alexandre sorriu, enxugou discretamente as próprias lágrimas e concluiu com a frase que marcaria para sempre aquele momento. Nunca subestimem um homem pela aparência, porque dia o mendigo que vocês ignoram pode ser o milionário que vai mudar o destino de todos. O público aplaudiu de pé, e naquela manhã a história de Alexandre deixou de ser apenas dele. Tornou-se um símbolo, uma lição eterna sobre humildade, preconceito e a verdadeira medida da riqueza.